de volta com o nosso Vitrine Revista e agora a gente vai falar sobre um tema que afeta, gente, milhões de pessoas, principalmente nas mudanças de estação. As inflamações do sistema respiratório. Quem nunca teve aquela dor de garganta persistente ou mesmo uma sinusite que não dá trégua, hein? Mas será que nós sabemos diferenciar uma simples gripe de um quadro mais sério? Para esclarecer essas e outras dúvidas, aqui comigo o otorrinolaringologista, o Dr. Felipe Horst. Boa tarde, Dr. Felipe, tudo bom? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem contigo? Bem também, graças a Deus. Então tá bom. Doutor, é um negócio assim, né? Mudou a estação, as inflamações respiratórias vão chegando, é isso? É isso mesmo. Sempre nas transições nós temos, principalmente agora de outono e depois inverno, nós temos o aumento do número das infecções de vias aéreas superiores. Aí, eu falei vários nomes antes, né? Sinusite, laringite, todos eles. Mas vamos começar diferenciando primeiro. Gripe de sinusite, doutor. Tem diferença? Certo, tem sim. Patrícia, no início tudo pode ser muito parecido. Por quê? Dor no corpo, febre, dor de cabeça, mal-estar. O que acontece é que a gripe, geralmente em até 7 dias, ela se resolve. E a sinusite, quando é uma sinusite bacteriana, provavelmente ela vai se estender além dos 7 dias, tá? Com o aumento dos sintomas. Tá. E aumenta ou intensifica ainda mais esses sintomas? É isso, exatamente, se ficam sintomas mais fortes. Mas aí, vamos dizer assim, a pessoa já começou um tratamento para gripe, né? Porque ela achou que era gripe, ela começou o tratamento para gripe. O tratamento é o mesmo daí para sinusite? Não, muda? Não, muda. Porque a sinusite ela pode ser ou viral ou bacteriana. Então, dependendo da conversa nossa com o paciente, do exame clínico de algumas características, nós vamos diferenciar. Porque para a sinusite viral, nós não precisamos de antibiótico. Para a sinusite bacteriana, nós vamos precisar de antibiótico. Olha só! E assim, tem a gravidade? A sinusite bacteriana é mais grave que a viral? A viral tem alguma coisa assim, não, doutor? As duas são complicadas? As duas são complicadas. Nós temos sinusites virais que causam um desconforto muito grande para o paciente. As sinusites bacterianas, elas podem trazer muitas complicações graves. Vamos orientar que isso é raro, tá? Mas pode acontecer. Até mesmo uma meningite, um abscesso de órbita pela sinusite bacteriana. Então, assim, ela pode ser mais grave, mas a sinusite viral também incomoda demais o paciente. E agora a tal da laringite e faringite. Muita gente confunde, né, doutora? Os nomes são bem parecidos e tudo mais, mas tem diferença? Tem. Muita gente confunde até porque são regiões próximas. Acho que uma maneira de explicar para o pessoal que vai ficar um pouquinho mais fácil, a laringe é um pouquinho mais embaixo, é a região da garganta, das cordas vocais. A faringe é um pouco mais superior. Mas nós temos infecções que às vezes acometem as duas partes, né? Que a infecção ela não chega ali e fala, opa, não vou para outra parte, só até aqui, né? Mas nós temos faringites com laringites também. Mas isso é diferenciado através dos sintomas. Geralmente a laringite, o paciente vai ter tosse associado, rouquidão, produção de secreção, catarro mesmo, né? E a faringite pode vir somente com uma dor de garganta, um desconforto ao engolir, a própria saliva já pode dar um desconforto, uma febre associada. Entendi. E tudo isso também, se bobear, a pessoa fala que é gripe. Com certeza. Porque começou a doer garganta, não, tá com gripe. Patrícia, isso assim é muito difícil para o paciente, eles às vezes falar o que é, porque são sintomas parecidos e próximos. Às vezes, até para nós médicos, fica um pouco difícil diferenciar todas essas situações pela proximidade dos sintomas. E o tratamento, doutor, também pela proximidade é parecido também os tratamentos? Não? Assim, então, as faringites, né, vamos pegar uma faringite viral, ela vai ser com tratamentos sintomáticos. O que são medicamentos sintomáticos? Medicamentos para dor, anti-inflamatório, paracetamol, novalgina, que vai dar um conforto para o paciente. Nós temos laringites também, que é a inflamação da garganta, que elas podem ser bacterianas. Então também vamos ter que entrar com antibiótico nesses casos. Entendi. E quando acomete ali, porque tá tudo interligado aqui, né? Tô sabendo que tudo... E quando acomete o ouvido, doutor? E daí? Também entra nesse bolo todo? Entra as otites, né? Meu Deus. Geralmente uma otite média aguda. Então, para a gente poder explicar de uma maneira fácil, se o paciente está com uma sinusite, geralmente ele está encatarrado, ele se sente congestionado, carregado. Principalmente as crianças, né? E aí esse catarro, ele vai entrando, onde tem espaço ele entra. Nós temos um canalzinho que comunica o ouvido com o nariz, que é a tuba auditiva. E esse catarro pode entrar pela tuba auditiva e vai parar dentro do ouvido. E por muitas vezes isso pode fazer uma inflamação de ouvido,
que vai dar dor de ouvido, febre, desconforto na criança e no adulto também. Agora essa questão dessas secreções, né? Perdão aí, gente, o catarro mesmo, né? O catarro que fica ali. Ficou, estacionou, parou, não saiu. Isso pode gerar mais tarde algum outro tipo de problema, doutor? Pode. Nós temos alguns pacientes que essa sinusite às vezes não melhora. Então, quando perdura por mais de 3 meses esse quadro, nós já denominamos de uma sinusite crônica. Então, muito provavelmente possa ter um tratamento cirúrgico. Nós temos crianças também em idade escolar que esse catarro ele entra no ouvido, ele não faz uma infecção aguda no momento, mas a criança fica com esse catarro dentro do ouvido. E a criança tem aquela sensação de como se tivesse água dentro do ouvido, que o ouvido está tampado. Logicamente, isso causa uma perda auditiva transitória, na grande maioria das vezes, para o paciente. Como é criança, quase todas em idade escolar, de alfabetização, aprendizado de leitura, escrita, etc., isso pode acarretar uma falha no desenvolvimento da criança na escola, tá? Por essa sensação de ouvido trancado. Então pode trazer um prejuízo sim, se não tratado, se não identificado a causa. Entendi. Doutor, em relação, por exemplo, a refluxos, né? Daí a gente já vai para o estômago. Refluxo também pode intervir nessa questão das vias respiratórias, doutor? Pode sim, tá, Patrícia? Então, assim, o refluxo, ele é um conteúdo ácido do estômago, que ele vai voltar pelo esôfago e ele pode atingir toda a região da laringe, a região da garganta. E isso pode fazer uma laringite. Olha só, é uma laringite que não é causada por vírus, que não é causada por bactéria, mas é causado por uma inflamação do conteúdo ácido que volta do estômago. E o paciente tem tosse, ele tem dor na garganta, tem secreção e aquele famoso pigarro. O paciente sempre está tentando limpar a garganta. E daí, o tratamento? Tratar primeiro essa questão do refluxo, quer dizer, os sintomas, daí refluxo, doutor, para poder melhorar esse paciente? Perfeito, isso mesmo, tá, Patrícia? A gente identifica através do exame que tem sinais de laringite por refluxo e tenta tratar isso. Na grande maioria das vezes, nós sempre orientamos o paciente a consultar um gastroenterologista também. Certo. Por quê? Para ver se tem algum problema na válvula do esôfago, que não está voltando esse conteúdo ácido, ou alguma outra situação no estômago mesmo, uma gastrite, algo assim que possa estar sendo a causa desse problema de dor de garganta. Entendido. Aí, além do tratamento, né, que a gente tem o tratamento medicamentoso e tudo mais, exercícios físicos ajudam, doutor? Com certeza, tá, Patrícia? Tudo que for exercício físico, nós estamos melhorando nossa imunidade, melhorando nossa saúde cardiovascular, e isso vem a fortalecer o nosso corpo. Então, podemos pegar as situações virais, principalmente? Claro, com certeza. Mas a nossa recuperação vai ser muito mais rápida. É isso aí. Então, olha só, gente. Sempre, né? Uma vida saudável, balanceada, alimentação aliada também com os exercícios, pode te ajudar e muito nessas horas. Porque não tem como a gente escolher, não quero ter uma laringite, uma faringite. A gente se cuida, mas vai que acontece, né, doutor? Perfeito. E é extremamente comum, né? Falo que 1, 2, 3 vezes por ano, todos nós vamos pegar algumas infecções virais ou às vezes até bacterianas mesmo. E quando que preocupa, que acende aquele sinal de alerta, porque assim, 1 semana, 10 dias, tá perdurando muito tempo, e agora? Isso, nós temos alguns sinais de alerta, como presença de uma febre elevada, 39, 40 graus, que não baixa o antitérmico, ou baixa o antitérmico e logo retorna, ou manutenção desses sintomas por mais de 7 dias, aumento desses sintomas, né? São sinais de alerta que nos sugerem alguma coisa a mais aí nesse quadro. E a gente sempre lembra que, geralmente, quem mais é acometido, né, são as crianças e também os idosos, né? Não tirando nós aqui do meio do negócio, todo mundo tem que se cuidar. Mas as crianças e os idosos, a gente tem que ter um cuidado redobrado, né, doutor? Perfeito. As crianças, elas estão muito suscetíveis, né? Porque, principalmente pelo ambiente escolar também, e é normal, é natural isso daí, né? Às vezes a imunidade delas também não está tão boa, então elas ficam mais suscetíveis, assim como os idosos, que já têm alguma deficiência de vitamina, essa imunidade já não é mais como de uma idade adulta. Então são faixas etárias que nós precisamos ter um cuidado a mais, com toda certeza. Perfeito. Doutor Felipe, muitíssimo obrigada pela presença no Vitrine Revista. Passe o seu Instagram, que eu sei que tem bastante conteúdo lá. Se alguém tiver alguma dúvida, também já entra em contato contigo. Muito obrigado, agradeço a presença. Meu Instagram é Dr. Felipe Horst e nós ficamos à disposição de todos vocês. Perfeito. Excelente restinho de semana, doutor. Obrigado igualmente.